Olá, 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 tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rubens, trabalho com língua portuguesa e esse vídeo tem como objetivo falar sobre o conceito de três importantes estruturas na língua portuguesa, principalmente para quem está estudando aí análise sintática. A gente vai falar sobre frase, oração e período. Se você é meu aluno, você pode acompanhar isso do seu livro, né? E se você não é meu aluno, seja bem-vindo mais uma vez. Você fique à vontade aí para se manifestar através dos comentários, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma sugestão. Vamos então ao começo da nossa videoaula. Bom, quando nós entramos nesse assunto, nós já entramos, na maioria das vezes, sabendo que a língua, quando é utilizada por nós, nós acabamos por criar enunciados, né, nas nossas falas. E esses enunciados, eles são aquilo que a gente diz com a intencionalidade daquilo que a gente diz. Mas eles se manifestam por meio das frases, as frases que a gente fala, né? E, além das frases, a gente vai descobrir que existem outras duas estruturas que a gente precisa conhecer, a oração e o período. Bom, para começo de conversa, né, aí na página 31 do seu livro, você tem a conceituação aí de frase, né, e na sequência você vai ter a conceituação de oração e período. Acompanhe aí, tá bom? Bom, o que é frase? Segundo as definições técnicas, é um enunciado de sentido completo, ou seja, é algo que eu digo que tenha sentido completo, ou seja, que as pessoas compreendam completamente a mensagem, né? E não depende de tamanho, não depende de extensão. Aquilo que eu digo, né, e que pode ser compreendido é uma frase, né, independentemente da sua extensão. Lembrando que eu estou falando apenas de construções que têm início e fim. E pronto. Tá? Nas frases, é importante dizer que o uso do verbo é de escolha, de quem vai falar, de quem vai escrever. O verbo é facultativo. Isso significa a palavra facultativo. Né? Pode ou não acontecer. Olha aí os dois exemplos. Boa tarde, seu jabuti. Uma saudação, uma expressão nominal. Né? Na segunda frase, você já observa a ocorrência do verbo. Né? Observe aqui, ó, o verbo morrer, né? Morreu de inanição. É uma frase curtinha, mas ainda assim uma frase. Né? Acontece que as coisas começam a mudar de figura quando a gente percebe que existe mais de um tipo de frase. Né? Quais são os tipos de frase que a gente encontra? A gente vai ver que são 5 tipos. O primeiro deles são as frases declarativas, que são as frases que servem para fazer a declaração, seja ela afirmativa ou negativa. Né? E nela a gente vai perceber o predomínio, lembra das funções da linguagem? O predomínio da função referencial, ou seja, o contexto, né, sendo colocado em evidência. Olha essa frase declarativa: inanição é fome, seu jabuti. Né? Olha a afirmação: inanição é fome, seu jabuti. Né? É uma declaração afirmativa aqui. Né? O segundo tipo de frase é das frases interrogativas. Né? Como o próprio nome já sugere, elas servem para fazer questionamentos, perguntas. Né? Normalmente elas também se relacionam com a função referencial da linguagem, né? E às vezes com a função emotiva. Né? Olha o exemplo: sabia que a onça-rei morreu? Olha uma frase interrogativa, né? Um questionamento, uma pergunta sendo feita. Né? Uma pergunta que normalmente procura uma resposta. O terceiro tipo de frase é o das frases exclamativas. Elas são frases que expressam sentimentos. Né? Por isso, elas não informam tanto. Né? Relacionam-se principalmente com a função emotiva da linguagem, né? Que
não sei se você se lembra, né, a função emotiva da linguagem tem o foco em quem produz a mensagem, né? A onça-rei morreu de fome faminta. Veja as exclamações aí destacando, né, uma forma diferenciada, né, de se compreender essa declaração. Observe, a pontuação ela faz com que a gente compreenda isso de uma outra forma, de uma forma mais emotiva até, né? Ou mais expressiva, para ser mais claro na explicação. Né? O quarto tipo de frase é o grupo das frases interpretativas. Né? Desculpa, perdão. Imperativas, frases imperativas. Elas expressam ordens, pedidos, conselhos, exortações, né? Elas relacionam-se com a função apelativa. Lembre-se que a função apelativa é aquela que tem o foco em quem vai receber a mensagem. Então faz todo sentido que as frases imperativas tenham esse tipo de uso, né? Olha lá, fique na trilha e finja-se de morto. Veja que há duas sugestões aqui nessa declaração, né? Fique na trilha, finja-se de morto. Né? Então, observe que as duas orientações aí servem para ajudar, para instruir, para orientar, para fazer com que alguém faça alguma coisa. A frase imperativa ela tem esse propósito. E o quinto grupo é o das frases optativas. São frases que normalmente exprimem desejos, vontades, né, possibilidades, e elas se relacionam também com a função emotiva da linguagem. Né? Olha aí, tomara que o jabuti apareça logo. Apesar de ter um ponto de exclamação no final, ela não é necessariamente uma frase exclamativa, ela é uma frase cujo conteúdo exprime um desejo, né? Por isso ela é classificada aí como frase optativa, tá bom? Diferentemente da frase, existe o conceito de oração. Muita gente confunde esses conceitos, afinal de contas, quase sempre a gente está falando da mesma coisa, só que com olhares diferentes. Né? A oração, na verdade, ela se diferencia da frase por um detalhe. Né? Ela precisa de um verbo. Sem verbo, não existe oração. Você lembra que as frases elas podiam ou não apresentar verbos? Lembra? Quando uma frase apresenta verbo, ela também apresenta uma oração. Ela se apresenta como uma oração. E a gente considera oração exatamente porque a frase está organizada ao redor desse verbo, né? Em torno desse predicado. Lembrando que o verbo ele é a estrutura, a palavra que é responsável por organizar a estrutura do predicado, tá bom? Normalmente ela pode apresentar um sujeito, né? Se tem uma ação, normalmente existe um sujeito que pratica essa ação, entre outras coisas que você já estudou por aí, né? E há também a possibilidade de ter outros termos, né? Mas quando a gente analisa os parágrafos de um texto, aí a gente vai percebendo que as frases e as orações elas se organizam na forma de uma outra estrutura, a estrutura dos períodos. Né? E o que é que são os períodos? São enunciados construídos por uma ou mais orações. Né? Quando a gente observa a construção da oração, você pode observar que a oração ela tem um tamanho específico. Eu vou mostrar aqui nessa tela para você observar mais claramente. Observe que nessa tela nós temos aqui o verbo aparecer. Né? Esse verbo faz com que a frase aqui encontrada seja considerada uma oração. Mas também a gente pode observar que ela tem um início e um final declarado, né? Um final expresso aqui, especialmente marcado pelo ponto de exclamação. Então, isso também é um período. É assim que a gente vai perceber melhor o que é o período. Né? E
o período ele é uma das partes que a gente percebe quando estuda os textos na formação dos parágrafos, né? E existem dois tipos de período. Período simples, que é aquele que tem apenas uma oração, né? E seu fim é marcado na escrita por sinais de pontuação definitivos, como, por exemplo, aquele ponto de exclamação que eu te mostrei, pode ser o ponto final, né? Olha aqui, morreu de inanição. Tem verbo, né? Sendo uma oração, e tem o sinal de pontuação no final, né? Então, se você observar o final com ponto de exclamação e a presença de verbo, a gente percebe, tem uma oração. E essa oração termina com um ponto de exclamação, então é um período. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa parte claramente. Bom, e existe também o período composto, que é formado por duas ou mais orações, né? Se tem mais de uma oração, é um período composto. E elas podem estar separadas por sinais de pontuação, como a vírgula, ponto e vírgula, entre outros aí, ou também articuladas aí com o uso dos conectivos, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. São as conjunções e outras expressões que possam fazer esse papel de conectar as orações dentro dos períodos, né? É isso. Olha aí o exemplo aí, ó. Quando o calmo e lento sábio saía da lagoa, logo percebeu ao longe a onça estirada na trilha, né? Observe que essa já é uma estrutura um pouco mais longa, né? E você percebe aqui essas palavras aqui, quando e logo, são os conectivos que a gente falou. São elas que estabelecem as conexões das orações que aparecem nesse período. E veja que nesse período nós temos, olha só, um verbo, dois verbos. Então a gente pode deduzir que são duas orações, né? Duas orações faz com que o período seja classificado como um período composto. Tá bom? E além disso, você vê a presença aí das vírgulas, por exemplo, entre outras coisas, mas sem desconsiderar a presença ali do ponto final, concluindo a ideia. Ok? Então, esse é o período composto. Chegamos ao final do vídeo. Eu agradeço a você que esteve assistindo até agora. Se você é meu aluno, faça os exercícios do livro, né? Acompanhe as postagens aí, deixe seu comentário também, caso tenha alguma dúvida. Se você não é meu aluno, muito obrigado mais uma vez e a todos até a próxima. Ajudem seus pais e lavem suas mãos. Um grande abraço.